E no programa de hoje, a gente vai falar de um assunto muito interessante. Muitas consequências graves de problemas de visão poderiam ser evitados e podem ser evitados quando há um tratamento precoce. De acordo, minha gente, com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, cerca de 50 milhões de brasileiros sofrem algum tipo de distúrbio da visão, do qual 60% dos casos são de cegueira e deficiência visual, que poderiam ser evitadas se tratadas com antecedência. Por isso, hoje nós vamos receber aqui em nossa salinha da saúde uma pessoa que é especialista, é oftalmologista, a doutora Vilma Leles, que a gente acolhe com muito carinho. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bem-vinda, que alegria. Primeira vez no programa? Sim, com então muito seja prazer. a primeira de tantas, doutora, né? Muito obrigada. O brasileiro está cuidando bem da sua visão, doutora? Razoavelmente. Razoavelmente, né? Falta muita informação para que a gente tenha um cuidado ainda melhor. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, doutora. Vamos conversar. Quando a gente fala da saúde da visão, saúde ocular, o que a gente não pode abrir mão, doutora? Eu acho que é bastante importante a gente saber que existem muitos problemas que podem levar à perda de visão, né? Como o senhor comentou, há problemas que levam à cegueira, pessoas que perdem por completo a visão e que são sem sintomas. Entendi. Então é muito importante que as pessoas saibam que existem épocas da vida em que é realmente muito importante fazer um exame oftalmológico, um exame dos olhos com o médico oftalmologista. De quanto em quanto tempo seria o ideal de fazer uma visita a um oftalmologista, doutora? Tudo começa na infância, Tá. né? Então, logo que nascemos, já podemos nascer com algum tipo de mau funcionamento, ou até crianças que nascem prematuramente podem ter complicações nos olhos. Então, já no berçário, normalmente as pessoas já têm uma atenção específica. Assim como a gente fala muito no teste do pezinho, também tem o teste do olhinho, que é importantíssimo de ser realizado. Então, já no berçário, esse teste é realizado. Aquele, doutora, a senhora falou do berçário ali, porque não sei se é mito, se é verdade, enfim, tirar uma fotografia, se o olhinho fica branquinho, etc. Isso é algum indício ou é mito isso tudo, doutora? Não, isso é sério. É sério? Sim, porque esse teste do olhinho é exatamente isso. Nesse teste do olhinho, o que a enfermeira ou o pediatra fazem, ou o agente de saúde, porque em alguns lugares não tem uma assistência médica na hora do parto, o que tem que se observar é como está a superfície do olho dessa criança. Se essa criança tem a superfície do olho bem transparente, a gente vê bem a cor dos olhos, se não tem nenhuma manchinha branca na menina do olho, ou esse reflexo vermelho, é quando se joga uma luz no olho da criança e ele fica vermelho. Sabe quando a gente vai tirar fotografia Sério? com flash e que fica com aquele olhão vermelho? Isso é um sinal de que está tudo normal. Vermelho. Quer dizer, sim, a luz bate no fundo do nosso olho e volta, então a gente percebe vermelho. Isso é normal. Mas quando há algum problema dentro dos olhos, no caso, por exemplo, de tumores, que é uma situação felizmente rara, mas que é extremamente importante de ser observada, não existe esse reflexo vermelho. Então, em casos de ausência do reflexo vermelho, que aparece uma mancha branca na menina dos olhos, ou se esse reflexo vermelho for duvidoso, esse teste, precisa ser examinado por oftalmologista, porque ali a gente tem a oportunidade de fazer um diagnóstico, um tratamento de doenças congênitas dos olhos, que vai propiciar com que essa criança seja tratada e possa ter uma restabelecida visão. Doutora, está cada vez mais comum, porque as crianças praticamente já estão nascendo, já estão com o dedinho no celular, né? Ou seja, cada vez mais o uso de telas, enfim, refletivas, é tablet, é celular, é computador. E isso está levando, está formando um tipo de cidadão aí, doutora? Né? É interessante a gente observar essa precocidade do uso dessas telas e desses tablets, porque na verdade quando a criança nasce, ela não nos enxerga. Normalmente a vovó chega e fala assim, ele reconheceu a vovó. Isso não é um fato, as crianças quando bem pequenas não têm essa resolução. E a visão vai se desenvolvendo. Vai se desenvolvendo, doutora? A criança só fecha o desenvolvimento visual ao redor dos 7, 8 anos de idade. Uau! Então nesse período é um período de formação, de desenvolvimento. Então é importantíssimo que uma criança entre 3 e 5 anos no máximo tenha um exame oftalmológico, porque se ela tiver um olho que enxerga bem e um olho que ainda não foi bem desenvolvido, é possível tratar, fazer exercícios para que essa criança venha a desenvolver adequadamente a visão. Então esse é um período importante.
E como hoje muitas crianças às vezes estão expostas a telas, ficam sendo Tá lá distraídas com o chorando, celular. berrando, dá um celular, parou, né? Dá um tablet, parou de chorar. Mas isso tem consequências, doutora. Sim, nessa fase é bem relevante por conta disso, porque nós estamos na fase de desenvolvimento visual e a criança precisa de estímulos ambientes, estímulos longe, não só perto. O mundo da criança já é muito próximo, né? Então a criança estar em ambientes abertos, com luz do sol, brincar no quintal, olhar para longe é extremamente importante no desenvolvimento visual. E isso, inclusive, diminui o risco dessas crianças se tornarem míopes. Hoje se fala muito numa epidemia de miopia por conta desses tablets e de acesso a celulares. Eu estava lendo, doutor, uma matéria que, né, mais de 70% das crianças estão ficando míopes com menos de 3 anos de idade, ou menos de 5 anos de idade, justamente por essa exposição demasiada aí nas telas, doutora. A gente até pode pensar se é a tela, não é a tela em si, mas é o olhar próximo, que é o grande problema, assim, né? Mas também essas crianças estão privadas do ambiente externo. Então, as duas coisas estão fazendo esse papel. Então, é muito importante que os pais pensem nisso. Crianças, não tem problema que seu filho brinque um pouquinho, mas precisa ser um pouquinho. A depender do crescimento, o ideal é que fique no máximo 2 horas ao longo de um dia inteiro exposto. Fora isso, leve seu filho para um ambiente externo. Leve ele para a janela para olhar para fora, deixe ele brincar no quintal. Isso é extremamente importante para o desenvolvimento visual. Bom, doutora Vilma, é também comum, está ficando assim muito perceptível, crianças pequenas, doutora, assim, já usando óculos, né? Já de pequeno usando óculos, vão usar o óculos, digamos assim, a vida inteira, doutora? Não necessariamente. Há alguns problemas na infância que, quando tratados com óculos, com tampão, você leva ao desenvolvimento visual e muitas dessas crianças depois não precisarão mais. Sabe que isso é um problema quando a gente quer muito que as crianças façam uso, por exemplo, de um tampão para desenvolvimento do outro olho. E isso é extremamente relevante, difícil para os pais conseguirem que a criança aceite o tampão, mas a gente, como sociedade, né, como família, a gente precisa tomar o cuidado para não chegar para aquela criança e falar: ah, coitadinho, usa tampão. Não é legal. É legal elogiar. Então, chegar e falar: que bom que você está cuidando do seu olho para ele ficar forte. Né? É isso que incentiva as pessoas, as famílias, a cuidarem cada vez melhor das crianças. Existe, doutora, assim, exercício, né, ocular? Porque uma vez eu vi um vídeo, a internet tem de tudo, né? Tudo. Se você coloca o dedo aqui, vai fazendo para cá, e vai estimulando a musculatura. Isso é verdade, não é verdade? Como é que é? Quero orientação aqui. Infelizmente, não. Não. Hoje, quando a gente chega na internet, nas mídias sociais, a gente tem muita informação, mas infelizmente muita informação ruim, de má qualidade. Entendi. E muitas vezes vem até atrelado à venda de um curso, à venda de um suplemento vitamínico, de um colírio miraculoso, né? Isso não é verdade. As pessoas hoje em dia, infelizmente, precisam tomar muito cuidado com o que a gente chama de fake news, né? Essas notícias enganosas que fazem as pessoas começarem a fazer exercícios. Isso não é um fato. Então, a gente recomenda exercícios em circunstâncias muito específicas, em cuidados de reabilitação visual. As pessoas ficarem fazendo vira para lá, vira para cá os olhos com intenção de deixarem de ser míopes, pararem de usar óculos, deixarem de ter doenças oculares, isso não é fato. Então nada de pegar o videozinho e imitar o que o profissional, a pessoa está lá fazendo. Não faça isso. Se o oftalmologista indicar, são casos específicos, doutora. Exatamente. Mas é ele que vai indicar. Exatamente. Não a internet. E se a pessoa tem dúvida, existem canais para isso. Então, por exemplo, o nosso órgão máximo representativo da oftalmologia é o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, CBO. Então, se as pessoas entrarem nesse site, www.cbo.com.br, tem uma aba só para pacientes, para a população em geral. Então, lá eles vão ter muitas informações de qualidade e também tem espaço para terem suas perguntas respondidas. Não estamos aqui para condenar, para julgar, enfim, cada um se vira do jeito que pode, né? A gente sabe que é essa a situação. Mas uma orientação, doutora Vilma, porque a gente ouve e a gente é bombardeado, nós somos bombardeados por tantas propagandas, assim, olha, tome essa cápsula, porque isso aqui tem isso, aquilo, você que tem amigo, você que é isso, aquilo, tome isso, aquilo, uma vez por semana, uma vez por dia, que vai melhorar, que você vai recuperar a tua visão.
a orientação para esses complementos, esses frascos aí, que a gente até, o argumento é convincente. Na verdade, é uma questão muito comercial que existe no nosso mundo, né? Então, se nós formos pensar, assim, uma boa alimentação, e o que é uma boa alimentação? É uma alimentação equilibrada, um arroz, feijão e verduras, e alguma proteína, um ovo, um frango, qualquer proteína ajuda muito. Então, uma alimentação equilibrada, ela é extremamente rica e suficiente para o nosso organismo. Suplementações são úteis em algumas circunstâncias muito específicas, mas a gente tem um comércio que nos bombardeia com tantas informações, né? Então, via de regra, a gente não precisa ficar suplementando tantas coisas. Uma alimentação equilibrada é bem suficiente para termos uma saúde ocular adequada. Ainda nessa etapa cronológica aí, né, doutora? Então a gente já viu a infância passar, enfim, fazer os testezinhos. E no período da adolescência aí, também é fundamental uma visita no oftalmologista? Quais são os cuidados necessários? Isso. Eu comentei, né, que a nossa visão, ela termina o desenvolvimento por volta dos 7, 8 anos de idade, aí começa aquela fase escolar mais intensa, e nessa fase escolar também é importante fazer uma avaliação para saber se a criança tem ou não necessidade de usar óculos para enxergar bem. Muitas crianças, às vezes, se passam por muito tímidas, muitas crianças têm um mau desenvolvimento na escola, não estão indo bem, e às vezes muito retraídas porque não enxergam bem o ambiente. Então, tem crianças que às vezes a gente descobre aos 10, 12 anos de idade com alto grau de miopia. A criança não era tão retraída, ela não consegue ver o mundo, ela não consegue ver a expressão da pessoa que está na frente dela bem. Então, quando os professores percebem que as crianças têm ou alguma dificuldade de relacionamento, ficam quietas na sala, não saem para brincar, ou vão mal na sala de aula porque copiam mal, às vezes isso pode ser... Isso vai ter incidência ser... na escrita, tudo, né? Isso pode ser uma dificuldade visual que pode ser corrigida com óculos. Então, nessa faixa etária, vamos considerar aí por volta dos 10, 12 anos de idade, é bem importante ter uma avaliação. Mas já veio lá de trás o problema ou começou a surgir ali, doutor? Pode surgir nessa fase. Entendi. Então, nessa fase da adolescência e do adulto jovem, é muito comum surgirem os graus, né? Principalmente de miopia, astigmatismo, que são facilmente corrigidos com óculos. Doutora, é muito comum porque se tem uma tortura que a gente sofre é quando vem aquelas coceirinhas, doutora, vem aquelas coceirinhas. E a nossa tentação é pegar a mão e coçar enfim, né? Mas a gente sabe que isso, né? Mas assim, para uma criança, para um adolescente, isso é muito mais, ou seja, eles não têm essa noção do perigo, das consequências e tudo isso. Quais são as consequências, doutora? A gente sempre fala que é aquela coceirinha gostosa, né? Nossa! Na verdade, para os olhos, ela é extremamente ruim. Né? É muito frequente a gente ter, principalmente adolescentes, adultos jovens com alergias, com rinite, espirram muito e também muitas vezes eles acabam tendo um quadro alérgico ocular e ficam com olhos vermelhos, coçam muito. Basicamente tem dois problemas nessa história. Coçar muito os olhos nessa fase pode levar ao desenvolvimento de uma irregularidade na córnea, de uma doença chamada ceratocone. Entendi. Que vai deformando a córnea. Córnea é essa parte que fica na frente do colorido do nosso olho, né? O vidro do relógio. Isso, exatamente, o vidro do relógio aqui. Então, coçar o olho pode fazer com que essa córnea fique irregular, gerando ceratocone. E há casos de ceratocone que podem ser tratados com lentes especiais, mas alguns casos podem precisar até de transplante de córnea. Uau. Então, não coçar os olhos. Também por conta dessas alergias, eventualmente essas pessoas começam a pingar colírios porque o olho está vermelho, porque coça. E muitas vezes vão à farmácia e compram, né, tem ali uma recomendação de uma medicação que é muito eficiente para diminuir a coceira, mas podem ser colírios que contenham corticoide. E colírios... nenhum colírio é tão gratuito assim, doutora. Exato. Assim, né? Colírios com corticoide podem elevar a pressão dos olhos e fazerem as pessoas perderem a visão. Uau. Então, de novo, assim, infelizmente, a gente acaba conhecendo ao longo do trabalho, né, pessoas com 20 e poucos anos que absolutamente perderam a visão por uso de colírio por causa de alergia. Então, é muito importante saber se é um antialérgico, que ok, ou se é uma medicação que também resolve muito, mas que é um corticoide que pode causar problemas graves. O colírio não é água com açúcar, tem produtos ali, cada colírio para
para o seu tipo de problema ocular. Cada colírio tem o seu específico. Mas assim, usar por conta própria, minha gente, assim, usar do outro, do colega, do vizinho, entendeu? Cuidado com isso, assim, porque tem prazo de validade e cada colírio foi desenvolvido para um tipo de situação, né, doutora? Exatamente. Toda vez que a gente compra uma medicação, a medicação tem aquela bula enorme, né? Muitas pessoas ficam muito preocupadas e acabam, às vezes, não fazendo uso. Também não é assim, né? Então, precisa confiar no médico que receitou, mas é só a gente olhar as bulas dos remédios que a gente vai ver uma série de efeitos colaterais. Não significa que você vai ter, mas significa que existe um risco de acontecer. Então, o médico vai ponderar para cada pessoa qual é a melhor alternativa. Doutora, existem alguns shampoos, enfim, neutros. A pergunta é, como é que eu posso fazer uma higienização dos meus olhos, das pálpebras, porque tem um perigo também de obstruí-las, vem um terçol e outros problemas. Como é que eu posso fazer uma higienização, que é muito mais que só lavar o rosto, né? Tem nos ensine assim, alguma técnica importante aí. Basicamente, mãos limpas primeiro, né? Então, primeiro lava as mãos com água e sabonete, Tá. joga água no rosto e limpa os cantinhos com a ponta dos dedos limpinha. Isso é suficiente para quando a gente está ali com uma coceirinha, com desconforto. Na hora do banho, serve o nosso sabonete comum ou shampoos neutros. Depende, se for no dia a dia pessoas que não têm nenhum tipo de desconforto, nosso sabonete está muito adequado. Mão ensaboadinha, passa bem na borda dos olhos, esfrega um pouquinho, deixa cair bastante água para enxaguar, arder, né? E é o suficiente. Agora, se a pessoa costuma ter muito terçol de repetição, tem aquela bordinha do olho vermelho, sente muita coceirinha, aí uma higienização maior vale a pena. Pode ser, por exemplo, com um shampoo neutro. Então põe uma gotinha ali na ponta do dedo, fecha os olhos e esfrega bem na beiradinha dos cílios e enxágua bastante. Sem apertar, sem pressionar, sem fazer uma força. É só fazer uma leve fricção. E isso pode ser feito, por exemplo, na hora do banho e pela manhã, né? Para melhorar esse quadro que a gente chama de blefarite, que é como se fosse uma caspinha de cabelo, mas na borda dos cílios. Que pode obstruir as glândulas, enfim, pode. E acaba levando a terçóis de repetição. Entendi. Agora, doutora, lentes. Hoje também a gente sabe que pessoas usam lentes assim para fazer leitura, perto para longe, enfim. A orientação nesse sentido, doutora? Então, os óculos, quando necessários, são fundamentais para que a gente enxergue bem. Existe muito medo assim, se eu ficar usando muito eu vou viciar, meu grau vai aumentar, ou não, se eu usar direitinho o grau vai diminuir. E o óculos não é certo, verdade. né, doutora? O óculos certo, né? Não é verdade, assim, os óculos corrigem o grau e fazem a gente enxergar melhor, só isso. Tá. Mas a gente precisa ter muito cuidado com isso. Quem faz a avaliação oftalmológica é o médico e ele é médico, ou seja, ele entende não só dos olhos, mas do geral. E quando ele te atende e receita os óculos, ele está tendo a oportunidade de examinar seus olhos e pensar numa série de outras questões. Pode ser que você simplesmente tenha ali uma miopia, não tenha nenhum outro comprometimento, mas eventualmente a gente tem ali naquele exame, onde a gente receita os óculos, a oportunidade de fazer diagnóstico de muitas outras doenças. Tem mais de 3.000 doenças nos olhos, é verdade, doutora? Porque a maior parte das nossas doenças sistêmicas do nosso corpo podem afetar o olho. A mais frequente é o diabetes, né? Mas, por exemplo, quem tem câncer pode ter metástases no olho, quem faz tratamentos com algumas drogas podem ter efeitos colaterais nos olhos, quem tem reumatismo pode ter também complicação ocular. Então, o olho faz parte do nosso organismo e tanto as doenças do olho podem afetar o corpo como o contrário, e as medicações também. Então, por isso que a consulta com o médico ela é tão relevante, porque a gente precisa saber de todas essas informações das pessoas para cuidar melhor. E para usar uma lente também preciso de uma orientação. Não posso comprar qualquer lente e colocar no olho, doutora, porque tem todo assim, um protocolo de segurança também, né, doutora? Sem dúvida. A gente precisa primeiro saber que é realmente necessário. Aquilo que às vezes a gente chama de óculos de descanso, muitas vezes pode não ser útil ou pode não ser necessário. Então a gente precisa realmente corrigir o grau para que a pessoa enxergue melhor. Tá? Isso é fundamental.
Gente, que bate-papo gostoso, quanto a gente está aprendendo aqui com a nossa queridíssima oftalmologista, a doutora Vilma Leles, né? Que está aqui hoje dando uma aula de como a gente pode cuidar bem da saúde dos nossos olhos. Vamos combinar o seguinte? Eu vou chamar um intervalo rapidinho e já estamos de volta com o nosso Saúde Fé nesse sábado maravilhoso, final de semana, gente. Eu sei que você ama de paixão acompanhar toda a programação da TV Aparecida, minha gente. Por isso que nesse momento eu quero falar com muito carinho para você. E eu faço um convite especial para você que nos acompanha, que quer se sentir mais próximo da casa da mãe. Venha para a família dos devotos. Com sua colaboração, podemos seguir com esta missão de acolher e evangelizar. É o seu amor por Nossa Senhora que nos ajuda a cuidar do nosso pedacinho do céu. E muitos são os motivos para participar. Em mais um mês que se inicia, as revistas, um presente preparado especialmente para a nossa família dos devotos, estão chegando até a sua casa como forma de agradecimento pela sua participação. Lembrando que você pode ajudar o santuário utilizando o boleto do seu calendário de 2024, o boleto da revista ou pelo Pix com o cartão do devoto. Seu gesto de amor é o impulso necessário para ajudar nos cuidados com a casa de Nossa Senhora. Quer participar? Faça o seu cadastro, acesse a12.com/família dos devotos ou liga para o telefone mais amado desse planeta, minha gente, 0300 210 1210. Suas mãos generosas constroem a casa da mãe. Participe, nós esperamos por você e desejar Nossa Senhora agradece. Mas agora vamos continuar o nosso bate-papo com a doutora Vilma, nossa médica oftalmologista, que aqui está dando uma aula de como a gente pode cuidar mais e melhor da saúde dos nossos olhos, assim. E lembrando que nesse bloco temos, assim, participações. Doutora, então, coçar nem pensar. Coçar. O que fazer nesse momento, doutora? Que vem aquele desejo, o que a gente faz, doutora? Então, quando a gente sente muita coceira nos olhos, primeiro a gente precisa entender por quê. Então, se faz parte de uma doença crônica, quer dizer, eu tenho alergia, estou sempre espirrando muito, com os olhos coçando muito, aí eu vou precisar de um médico para me ajudar a tratar desse quadro de rinite e de desconforto nos olhos. Mas se for uma coisa muito pontual, por exemplo, eu entrei num ambiente, peguei uma blusa que estava guardada há muito tempo, meus olhos coçaram, enfim. Você foi exposto pontualmente a alguma coisa que te fez coçar os olhos ou sentir esse desconforto, lave bem as mãos e lave bem o rosto. Só o fato de você lavar, você já está provavelmente retirando aquilo que te causou essa irritação. E a água fria também ajuda a acalmar um pouco essa sensação de coceira. No máximo, pode ser necessário um colírio do tipo lubrificante, que é um colírio que não contém medicações, mas ajuda a gente a limpar melhor o olho propriamente. Mas é mais um processo de lubrificação, doutora? Exatamente, só para limpeza propriamente do olho, sem que tenha qualquer medicação. Agora aí, doutora, assim, já falando da infância, pré-adolescência, o jovem, enfim, mas aí chegou na nossa fase, agora a fase adulta e os cuidados. Isso. Aí chega aquela fase que todo mundo diz que o braço começou a ficar curto. Fica curto, doutora, né? O meu já Todo mundo começa a esticar assim, o braço para conseguir ler. Isso acontece por volta dos 40 anos, dos 40 em diante, isso é absolutamente normal. Normal. Porque se trata de um envelhecimento de uma lente que a gente tem dentro dos olhos. Não é só nosso cabelo que começa a ficar branco, a gente também começa a ter essa lente do olho que vai ficando mais rígida e a gente vai precisando afastar o papel para conseguir enxergar, né? Quando esse processo se inicia, é simplesmente resolvido com óculos, mas com o passar dos anos, vai havendo um envelhecimento progressivo dessa lente dos olhos. Que vai aumentando os graus? O grau pode aumentar, mas depois de um certo tempo, além dessa lente que a gente tem dentro do olho, que fica exatamente atrás da menina do olho, se chama cristalino. E é cristalino quando a gente é jovem. Depois vai ficando enrijecida quando a gente começa a ter a dificuldade de leitura. É a lente da catarata, não? Exato. E aí a continuidade desse envelhecimento é o que a gente chama de catarata. Então essa lente que antes era cristalina vai ficando opaca. Então a gente começa no início usando óculos que resolve totalmente a visão. E chega um momento em que pôr os óculos não resolve mais, quer dizer, você não consegue chegar no 100% de visão. Para isso, a gente precisa remover a catarata, ou seja, a gente tem que tirar essa lente envelhecida do olho e pôr uma lente nova no lugar. Então, isso acontece frequentemente, isso faz parte do nosso envelhecimento. Todo mundo vai passar por isso, doutora? Todo mundo vai ter o problema de
catarata? De uma forma geral, sim. Sim. A gente diz que basta viver suficiente para ter catarata. Há pessoas que têm catarata muito precocemente, 40 e poucos anos, mas o mais comum é ao redor dos 65, 70 anos. Mas tem pessoas que passam dos 80 ainda enxergando muito bem, mas se for aí até os 90 e muitos, pode ser que chegue um momento em que realmente haja necessidade. Uma vez feita essa cirurgia da catarata, a troca do cristalino ali, doutora, assim, colocou uma lente sintética, etc. Ele trocou a natural, colocou a lente sintética. Agora resolve para a vida toda ou daqui 10 anos tem que trocar de novo? Não, é para a vida toda. Tá. Então é uma cirurgia muito frequentemente realizada, porque todos nós ao envelhecermos vamos ter catarata, e o tratamento é esse, é a remoção dessa lente e a colocação de uma lente intraocular. E é uma vez só, para o resto da vida. O que pode acontecer depois é que quando a gente tira essa catarata, vou comparar para você. Tá. Nosso cristalino é como se fosse um grãozinho de feijão. E se a gente deixa o feijão ali amolecendo, você vê que tem a casquinha e o grãozinho. Então o que a gente faz na cirurgia da catarata é tirar um pedacinho da casquinha, tira o grão, pega a lente nova e põe nesse lugar. Essa casquinha, ela fica. E depois de algum tempo, podem ser meses ou muitos anos depois, essa casquinha pode ficar um pouco opaca. Então, algumas pessoas que operaram a catarata, depois de algum tempo, podem começar a achar que a visão voltou a embaçar, por conta desse envelhecimento dessa casquinha. Mas aí a gente não precisa operar de novo. A gente faz laser, uma aplicação de laser indolor, que vai ali a luzinha, o laser é uma luz, vai essa luzinha ali e abre essa cápsula, abre essa casquinha e restaura a visão. É por isso que muita gente está dizendo, eu fiz a cirurgia da catarata, não melhorou nada, ficou pior. Na verdade, também tinha outras doenças associadas, né, doutora? Pode ter doenças associadas. Né? Essa é a principal causa de baixa visão no mundo, é a catarata. Mas a grande vantagem é que ela é uma baixa de visão reversível. Desde que seja só a catarata, operou, vai ter uma recuperação da visão. Controle a tua diabetes, a tua pressão e outros cuidados. Controle, né? Exatamente. Porque frequentemente, se a gente está falando que isso é uma doença do idoso, ao envelhecermos também temos outras questões. Diabetes, por exemplo, ou podemos ter glaucoma. Então, se a gente tiver doenças lá do fundo do olho, na retina ou no nervo do olho, aí também nós poderemos ter outras causas para baixar a visão que só tirar a catarata não vai resolver. Doutora, as pessoas estão participando, estão interagindo, estão interessadas no programa de hoje com a sua presença aqui. A Cláudia Borges, de Itumbiara, Goiás. Boa tarde, Cláudia. Deus te abençoe. Bem-vinda, querida. Qual a melhor forma de proteger os olhos para quem faz uso constante de telas? Pergunta a Cláudia, doutora. Cláudia, essa é uma pergunta bem frequente, né? Hoje em dia existe a divulgação de algumas lentes, de filtros para tentar ajudar a proteger, mas eles não são necessários. Para nós protegermos nossos olhos das telas, a gente precisa fazer pausas. Quando a gente olha para uma tela, a gente pisca menos, isso já foi comprovado. Então, quando a gente está olhando para a tela do nosso computador, a gente fica prestando atenção e acaba não piscando suficientemente com a quantidade que precisaria. Aí a gente começa a ter uma sensação meio de olho seco, uma sensação de cansaço. Então, para evitar isso, a gente tem que fazer pausas. Então, depois de um tempo que você está ali trabalhando no computador ou se divertindo ali, pausa um pouquinho, olha para longe, por exemplo, para uma janela, e mais ou menos seriam 20 minutos de tela e 20 segundos olhando para bem longe. Pode olhar pela sua janela, olhar para um lugar bem distante, que aí os seus olhos relaxam olhando para fora e aí você volta para aquela tela que está próxima de você. Isso é suficiente. Doutora, existe alguma diferença de olho claro? Frei, se eu tenho olho claro, então o Frei pode sofrer mais disso, daquilo. Ou não existe isso? É mito? É inveja de quem tem olho castanho. Não, mas existe alguma coisa? Existe muito frequentemente, se fala sobre esse fato de quem tem olho azul ter um olho mais sensível. Não. Os olhos são mais claros porque a gente tem menos pigmento. Então, meu olho é mais castanho porque eu tenho mais pigmento sobre a minha íris. Mais ou menos como a pele. Quanto mais moreno, mais pigmento a gente tem em cima da pele. Mas é só isso. O fato de ter menos pigmento nos protege menos do sol, da claridade. Então, normalmente, quem tem olhos claros tem mais dificuldade com a claridade, porque
é como se os olhos castanhos tivessem ali uns pouquinho, óculos escuros naturais. Uma película um pouquinho mais reforçada. Exatamente. Então, basicamente, vai ter mais desconforto com claridade, sem dúvida, mas isso não impõe nenhum tipo de risco a mais. Que bom. Mais perguntas estão chegando aqui. E o olho seco, doutora? O olho seco, assim, uma pessoa que tem dificuldade de lacrimejar, tem de lubrificar, porque cada movimento que a gente faz de piscar é uma lubrificação que o nosso olho está fazendo, né? Uma proteção. E quem tem essa dificuldade, doutora? O piscar significa lubrificar e limpar. O nosso piscar é como se fosse uma escovação da superfície do nosso olho, por isso que é tão importante. Há pessoas que têm dificuldades para fechamento total dos olhos. Por exemplo, uma pessoa que teve um AVC, teve um derrame, às vezes fica com uma paralisia, pessoas que tiveram paralisia de face, às vezes também ficam com dificuldade para fechar os olhos. Isso pode desencadear problemas muito importantes. Então o médico vai ver se vai ser simplesmente o caso de pingar um colírio, né, para ajudar nessa lubrificação, mas muitas vezes esses pacientes acabam precisando de algum tipo de cirurgia para corrigir o posicionamento da pálpebra, porque tem pessoas que ficam com paralisia facial, né, desvia o rosto um pouco e os olhos podem não ocluir de forma adequada. Ô, doutora Vilma, situações, já aconteceu até comigo, ou seja, o que é isso? De repente, do nada, começa a tremer, né? Não o olho, mas assim, próximo ao olho. O que é isso? Então, para a gente mexer o nosso braço é um músculo que mexe. Para a gente abrir e fechar os olhos também são músculos. Quando esse músculo está cansado, extenuado, a gente começa a ter esse tremor. É uma fasciculação discreta do músculo. É cansaço? É cansaço, é falta de dormir. Então, nessas situações, a gente pode ter esse tremorzinho. Há pessoas que têm isso de uma maneira muito exacerbada. E aí treme não só as pálpebras, mas até a lateral. E muitas vezes precisam fazer o famoso Botox, né, a toxina botulínica, até para ajudar esse espasmo. Entendi. Mas aí são situações bem menos frequentes. Então é questão de um pouquinho mais de repouso, equalizar o sono. Isso. Ler um pouco menos, relaxar um pouco, que isso costuma resolver. A Elisete Almeida, de Presidente Prudente, São Paulo. Boa tarde, Elisete. Bem-vinda também aqui ao nosso programa. Elisete, como a pessoa desenvolve a miopia? Ela é hereditária? Pergunta a Elisete, doutora. Frequentemente a miopia é hereditária. A maior parte dos nossos graus, né, são hereditários. Por quê? Porque eles têm a ver com o tamanho do nosso olho. Então, muito frequentemente, nós puxamos a nossa família, né? A gente herda o formato do nariz, a nossa altura e o tamanho dos olhos a mesma coisa. Então, é comum famílias que têm olhos pequenos serem hipermétropes, famílias que têm os olhos um pouco maiores serem míopes. Então, sim, tem um fator hereditário. Mas às vezes a gente é o primeiro na família que pode apresentar miopia, mas frequentemente tem uma hereditariedade. Tem vários problemas oculares que são hereditários, né? Então, conhecer a história da família é muito relevante. Vou te dar um exemplo. Glaucoma é uma doença hereditária. Então, se você tem um parente de primeiro grau, né, seu pai, seu irmão, alguém na sua família que você sabe que tem glaucoma, sua chance é 10 vezes maior do que as outras pessoas de ter o mesmo problema. O que fazer para prevenir ou para não chegar nessa estatística fatal aí? Na verdade, a gente não tem muito como prevenir exatamente assim, farei isso e não terei glaucoma. Isso não existe. Glaucoma é uma doença que atinge desde recém-nascidos até idosos, né? Mas é mais frequente no adulto, né? E o que a gente precisa é um diagnóstico precoce para que, descobrindo cedo, tratando adequadamente, a gente não evolua com a perda visual. Quem não descobre a tempo e não se trata adequadamente, pode perder a visão por completo. Doutora, existem cefaleias, dores de cabeça, assim que, meu Deus do céu, parece que é o olho que está doendo, é nessa região. É a cabeça que dói e afeta o olho, é o olho que dói, a região que dói que afeta a cabeça? Como é que é? As duas coisas podem acontecer. O mais frequente, quando a gente sente essa dor, é ser da própria cabeça. Quem tem sinusite, por exemplo, que às vezes dói essa região da face e acaba doendo o olho também. Quem tem enxaqueca, que às vezes tem uma sensação de dor atrás do olho, uma dor que se irradia nessa região. Dengue, que andou sendo tão frequente no nosso meio, também pode vir com dor atrás dos olhos.
Mas a dor do olho propriamente, que se irradia, acontece, mas são bem pouco frequentes. E quando acontecem, são situações mais graves. E eu costumo dizer, as pessoas não ficam em casa. A dor que provém do olho costuma ser forte o suficiente para levar a pessoa para o médico. Ok. Tá? O Otávio, doutor, Otávio Augusto de Betim, Minas Gerais. Boa tarde, Otávio, que bom que você também está acompanhando Saúde e Fé, está interessado aí no tema de hoje, viu, Otávio? Estava com conjuntivite. Após uma semana de ter melhorado, minha vista continua com neblina ao enxergar. O que fazer? Perguntou Otávio, doutor. Otávio, a conjuntivite significa que é uma inflamação da conjuntiva, que é essa membraninha que recobre o branco do nosso olho. Então, quando essa região está inflamada, às vezes essa inflamação atinge também essa parte que a gente já falou aqui agora há pouco, que é a córnea, que fica exatamente na frente da íris. Então, quando a conjuntivite é muito intensa, às vezes ela também é acompanhada de ceratite, que é a inflamação da córnea. E pode baixar a visão, porque é como se a gente realmente tivesse uma neblina, né? Algo que está sobre a córnea. Aí o médico vai examinar você e saber exatamente que tipo de conjuntivite foi, se é bacteriana, se é viral, que tipo de vírus, porque, por exemplo, pode ser um vírus herpes e aí o tratamento é bem distinto. Então, dependendo da causa, ele vai te dar uma medicação para ajudar a cicatrizar a sua córnea e sair esse embaçamento. Doutora, para quem está em casa, eu sei que o assunto dos olhos é imenso, né? A doutora vai voltar outras vezes aqui para outros temas específicos, assim. Para a gente cuidar bem do nosso olho, assim, o que a gente não pode abrir mão? Como a gente comentou, é importante a gente cuidar do desenvolvimento dos nossos olhos lá na infância, ter a atenção com a necessidade de enxergar bem, né? E se eu tivesse que deixar uma mensagem, eu daria um tempo para falar com as pessoas que têm diabetes. Okay. Porque quem tem diabetes recebe esse diagnóstico e muitas vezes não sente nada, acaba negligenciando, ou mesmo cuidando bem, um dia ou outro falha, e ao longo dos anos que a pessoa é diabética, todo esse período em que ela não esteve bem cuidada, vai agredir os vasos do corpo, as veias do nosso corpo inteiro, inclusive dos olhos, que é um lugar onde a gente tem os vasos mais delicados, assim como no rim, no coração. Então, diabéticos podem ter problemas nos olhos. Então, o fundo de olho é um exame que a gente faz regularmente. Soube que tem diabetes, tem que fazer exame de fundo de olho. E depois fazer regularmente, vai depender do seu controle, o médico vai dizer. Porque examinar os olhos é uma dica, inclusive, para o médico de como está o tratamento da pessoa, para que ela não perca a visão por diabetes. Gente, né, a gente dá vontade de continuar o bate-papo, porque é tanto assunto, mas eu queria imensamente agradecer, doutora Vilma, muito obrigado, seu carinho, fala muito bem, se expressa muito bem. Tenho certeza que quem está em casa assim, ficou atento e vai guardar muitas das suas informações assim, para cuidar mais e melhor da saúde ocular, viu, doutora? Muito obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço vocês a nos darem esse espaço, né? E que todas as pessoas tenham a noção do quanto a gente precisa cuidar da nossa saúde como um todo e não se esquecer dos olhos, que faz parte. Exatamente. E todos os contatos da doutora Vilma estão na tela para você também entrar em contato, fazer a sua consulta, visitar o seu oftalmologista, viu, gente? Gente, a gente aprendeu aí a cuidar da saúde física, da nossa visão, né? Mas também precisamos também aquela visão espiritual. Chegou o nosso momento de oração. Senhor Todo-Poderoso, que Tua misericórdia envolva todos aqueles que sofrem no corpo e no espírito. Concede-lhes a cura, Senhor, e restaura sua saúde com Tua força divina. Que cada célula de seus corpos seja renovada pelo Teu poder curativo e que sua fé em Ti lhes traga paz e conforto. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E é tão bonito a gente poder dedicar um tempo à oração, né? A oração nos faz ter esta visão, a visão do céu, a visão de Deus, a visão da graça de Deus, a visão do amor, né? Tão importante como a gente aprendeu com a doutora Vilma aqui, o cuidado com os nossos olhos, enxergar bem, ver bem. E talvez um grande exercício para nós nesse final de semana, no dia de hoje, ver, né? Ver bem.
ver bem, esse exercício no interior de ver o lado positivo das pessoas, porque geralmente a gente gosta de acentuar o defeito, mas ver a pessoa com os olhos de Deus, da ternura, da paz, do amor, da misericórdia, saber elogiar, saber respeitar, saber ajudar. Quantas pessoas também têm problemas de visão, pessoa mais idosa, ajudar aí fazer aquelas tarefas, né, pequenas, mas também ser solidário. Por isso que eu queria convidar você agora, ao lado da imagem de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Mãezinha do céu, eu quero colocar nesse momento, no teu coração, na tua intercessão, todas as pessoas que estão nos acompanhando agora, principalmente os enfermos, as pessoas que estão vivendo a dor do luto, as pessoas, os seus familiares, pessoas que estão talvez vivendo um momento difícil aí no seu casamento, na falta de amor, falta de perdão. Peço a sua intercessão para que a Senhora lá do céu, trazendo essas graças, essas bênçãos, que nosso coração se derrame em gratidão e amor. Pedimos também a intercessão de São Peregrino, protetor contra o mal do câncer, para todas as pessoas que receberam o diagnóstico do câncer, estão em tratamento, estão fazendo quimioterapia, radioterapia, as pessoas que vão passar por algumas cirurgias. A gente também coloca sob a intercessão de São Peregrino todas essas pessoas. E agora eu quero convidar você a segurar bem firme aquele copo d'água, aquela jarrinha d'água que você tem. Vamos invocar uma bênção muito especial. Essa água eu vou abençoar e vou dar de presente aqui para a doutora Vilma, viu, gente? Mas segure com muito carinho, com muita fé. Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, aqui te apresentamos, Senhor, esta água tão limpa, pura e transparente. Dignai o Senhor abençoá-la, santificá-la, purificá-la, e que ao tomarmos essa água, Senhor, se derrame sobre nossas vidas, sobre nossas casas, nossas famílias, toda a bênção, a proteção, a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água, viu, gente? E a gente vai ficando por aqui. Lembre-se, hoje é sábado, merecido descanso, mas não esqueça aí também de participar da missa, viu, gente? Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom final de semana e até a semana que vem, se Deus quiser, com mais uma edição do nosso Saúde e Fé. Deus abençoe.